Botafogo 0, Internacional 2, partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo jogou mal? Jogou muito mal. Você pode até dizer que foi a pior partida do Botafogo sob o comando do Autuori. O Botafogo tem que usar essa partida contra o Inter como manual de tudo que não se deve fazer para o próximo jogo, que é o jogo contra o Coritiba. Na preparação para esse jogo, o Botafogo tem que mudar tudo o que aconteceu desse jogo contra o Inter. Além da péssima atuação, a escalação foi ruim? Foi muito ruim a escalação, esquema tático, não teve proposta de jogo ali que você viu clara. O Botafogo estava muito desorganizado dentro de campo, jogadores distantes um do outro, sem nenhum meio de criação quase o tempo inteiro de jogo. Então assim, foi uma partida que foi um desastre. Foi um desastre, foi uma péssima atuação do Botafogo. Só que a gente não tem como fechar os olhos para o que vem acontecendo com o Botafogo quando o assunto é o VAR. Uma ferramenta que eu, Rafael, pessoalmente, achei que quando viesse para o futebol, porque ela já existia, esse recurso de vídeo ele já existia em outros esportes, eu achei que quando viesse para o futebol brasileiro, futebol mundial, as coisas iam não ia acabar com todos os erros, isso nunca vai acabar, mas pelo menos ia diminuir, principalmente para uma equipe como o Botafogo, que sempre teve histórico de ser prejudicado pela arbitragem. Então eu achei que essa ferramenta viria para não nos beneficiar, mas para trazer o justo para a partida do Botafogo. Só que piorou. A situação, cada jogo ela vem piorando. Você teve ontem um pênalti no Marcelo que o juiz nem é chamado para olhar no VAR. Quando é contra o Botafogo, quando é pênalti para o adversário, na mesma hora chama. Para o Botafogo, ninguém chama o árbitro nem para olhar, nem para pensar. Tá? Teve um pênalti, não foi dado. Beleza. E no lance do gol do Botafogo, uma jogada lá atrás, que ele foi dar uma cotovelada lá no meio do campo do Babi no Patrick. Tá? O Botafogo tinha levado a bola, conduzido, cruzado na área, um monte de gente do Inter na área, ninguém fez nada, Bruno Nazário foi lá e fez o gol. Mas aí, agora o Botafogo fica a sensação assim, pro torcedor que saiu o gol do Botafogo, você nem comemora. Não vai comemorar porque vai anular o gol de qualquer jeito. O Botafogo não pode fazer o gol. A gente está correndo uma maratona contra os outros times, saindo 1 quilômetro atrás. Isso não pode acontecer. Uma jogada que era totalmente interpretativa, o lance do Babi com o Patrick, assim como o lance do Marcelo sendo segurado pelo Lindoso também era um lance interpretativo, só que aí, contra o Botafogo, ninguém é chamado. Agora, quando foi contra o Inter, que era o adversário, é sempre chamado no VAR para anular o Botafogo. Tá certo? Isso não pode acontecer e, por isso, que no final do jogo, eu não sei se você, torcedor do Botafogo, que viu a partida, ou desligou a televisão no meio do jogo, ou quando o jogo acabou, desligou logo a televisão, não quis ver mais nada, você saiba que o Gatito, quando estava saindo de campo, deu um chute na cabine do VAR, que fica ali, aquele totem que fica ali sustentando o televisor, o monitor do VAR, para o juiz consultar. O Gatito deu um bico ali e a estrutura desabou, caiu tudo no chão e o jogador depois, mais tarde, depois do jogo, se posicionou nas redes sociais. Então eu estou aqui para comentar o que ele falou, que eu achei muito interessante. Vou colocar aqui na tela para eu ler. Está aqui a postagem do Gatito. Gostaria de tentar explicar meu ato de hoje ao chutar a cabine do VAR. De cabeça fria agora, é claro que me arrependo. Não é uma postura que me orgulho e não deveria ter mesmo feito isso. Sei do meu papel, sei que devo dar exemplos, mas tudo tem um limite e sequer temos um caminho para tentar fazer com que as coisas melhorem na arbitragem. O VAR chegou para ficar e está ajudando bastante o futebol no Brasil e em todo o mundo. O que não pode acontecer é termos profissionais completamente despreparados para usar tal ferramenta. Bom, já vou parar aqui para comentar essa parte. Que os profissionais são despreparados, isso é óbvio. CBF está se lixando para melhorar o futebol brasileiro, nunca se preocupou com isso, tá certo? E a sensação que fica para o jogador que está ali é essa mesmo, de que não está sendo feito justo, de que não tem um cara ali que ele possa confiar para que o cara esteja fazendo o que é justo, o que é correto para o jogo. Ele fica sempre com a sensação de que é prejudicado e no Botafogo é isso mesmo. Tem pênalti do Botafogo que não é marcado, o Botafogo faz gol, o árbitro anula do jeito que quer, ninguém está nem aí se foi certo ou não. Então isso aí está causando revolta no jogador do Botafogo e na torcida. E você nota que não foi um jogador esquentado que deu um bico ali na cabine do VAR. Foi o Gatito, que é um cara frio, talvez seja um dos jogadores mais calmos desse elenco. Então para ele estar irritado, isso mostra como essa ferramenta vem sendo usada injustamente contra o Botafogo e não fazendo o que é correto. Porque o Gatito é um cara muito calmo, ele decidiu nos pênaltis a favor do Botafogo, final de estadual no Maracanã lotado,
mata-mata de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil. Então, para ele estar irritado, é porque realmente alguma coisa esquisita está acontecendo. Vamos continuar aqui. Novamente, assumo que não tive a postura correta ao sair do campo. Bom, isso aí é discutível, porque atleta que tem sangue de barata não pode ser atleta, não pode ser jogador de futebol. O cara teve uma reação porque realmente está acontecendo uma injustiça contra o Botafogo. Todos sabem do meu caráter e tudo que consegui construir até hoje em minha carreira não foi de um dia para o outro. Mas de cabeça quente e com tudo que todos viram nas decisões da arbitragem, fica quase impossível não esboçar qualquer tipo de reação. Os atletas precisam ter o direito de participar dessa construção de nova arbitragem no mundo. Isso aí é um sonho distante que nunca vai acontecer. Os caras que decidem as coisas no futebol, eles nunca jogaram futebol na vida, eles não sabem nada de futebol, mas são eles que decidem. O atleta não vai ter nenhuma voz para decidir nada. Mas o Gatito está certo em reclamar. Apenas isso. Vamos seguir trabalhando com todo esforço para levar ao torcedor o nosso melhor. Queremos que outras esferas que fazem parte de um evento tão importante também se preparem com tal responsabilidade. Pois é, o jogador treina, o jogador se prepara a semana inteira, vai lá, dá o seu melhor, fica lá, chuta, corre, faz preparo físico, aí chega na hora, vem o bonito lá e não tá nem aí. É gol, o torcedor do Botafogo não pode comemorar, vai ser anulado. E a gente não pode se acostumar com isso. Tem pênalti para todo mundo, o cara sai correndo, vai logo no VAR, Botafogo não. Botafogo tem pênalti, o cara nem é chamado para olhar. Então assim, eu queria mais hoje falar era desse posicionamento do Gatito para mim e para a maioria esmagadora da torcida do Botafogo. O Gatito está mais do que certo. Você tem que ter jogador com raça, com sangue, com brio. Você está com a camisa do Botafogo no peito, você tem que se indignar, tem que cobrar mesmo. É melhor você ver um jogador com uma atitude dessa, de raiva, de indignação, do que ver um jogador que chega na entrevista, faz um discurso bonito ali, porque aí a imprensa não vai criticar. A imprensa critica o Botafogo, ela não está nem aí pro Botafogo. A imprensa vai criticar de qualquer jeito, então o Botafogo tem que se indignar mesmo. E deixa aqui um recado final. Botafogo e Santos, se não fossem essas duas equipes, o Brasil teria 2 Copas do Mundo só, ao invés de 5. Se você tem aí 5 Copas do Mundo no currículo, o torcedor do futebol brasileiro tem que agradecer a essas 2 equipes e não tratar elas, principalmente o Botafogo, como lixo.